Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais uma vez estar na casa dele e poder conhecer novos irmãos em Cristo, rever um grande amigo que é o nosso pastor e amigo Fagner. Peço aos irmãos, por gentileza, que abra também no na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 apenas. Vamos citar o texto e logo em seguida vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. 2 Timóteo 3 e o 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Vamos rapidamente, ou vocês podem sentar, a igreja pode sentar, já oramos. Como eu havia dito, louvo a Deus pela oportunidade. Quisera eu que minha esposa e amigos que vinham comigo pudessem também poder chegar até aqui hoje, só que não puderam chegar. Eu sair de casa ali quase 6 da manhã para poder chegar a tempo, para poder também aprender da parte de Deus, e eu quero dizer que já aprendi. Peço também que, se possível, me mande o slide. Eu também quero, em casa, poder escrever mais ali no meu caderno. É sempre bom aprender. A gente nunca deve pensar que aprendeu demais ou que já sabe demais. É vivendo e aprendendo. Não importa quantos anos temos de cristão, não importa quantas experiências já tivemos. O que podemos é todos os dias aprender. Porque Deus é o nosso Senhor e Ele sempre tem para ensinar. Vemos aqui em 2 Timóteo 3,16, mostrando que toda escritura é divinamente inspirada por Deus, ou seja, podemos aqui incluir toda a Bíblia. O termo escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo, refere-se principalmente aos escritos, ou também, principalmente aos escritos do Antigo Testamento. Não estão incluídos, ou seja, há evidências, porém, que os escritos do Novo Testamento já se consideram a Escritura, divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu a 2 Timóteo. Ou seja, após a vinda de Jesus e sua ressurreição, os apóstolos divinamente inspirados pelo Espírito Santo passam também a escrever a sua vivência, a sua experiência com Jesus, e ali começam a formar o Novo Testamento. Como aqui já foi dito, como aqui já foi ensinado, um meio de estudar a Bíblia, um meio de aprender mais sobre esta Escritura. Aprendemos também a respeito de Deus, que tem em seu coração missões, que tem o prazer de comunicar o seu poder, o seu amor ao seu povo. Vemos em Hebreus capítulo 1, verso 1, que o Senhor Deus, havendo falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e hoje fala a nós pelo seu Filho, o qual é o primogênito da criação, o qual é o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelo poder pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que é que eu entendo com isso, Gabriel? É que o nosso Deus tem prazer de se comunicar conosco. O nosso Deus, ele tem prazer de se fazer conhecido por nós. Muitas das vezes, por conta de um equívoco, por conta de um erro nosso, podemos até parar e pensar: meu Deus, eu não sou digno
de pesquisar mais, eu não sou digno de estudar mais, eu não sou digno de orar mais, eu não sou digno de procurar mais. Na verdade é que nunca seremos dignos. A verdade é que nunca seremos merecedores. A verdade é que nada do que façamos vai se equiparar com o sacrifício de Jesus. E através do seu sacrifício, através do seu amor, é que podemos obter esse relacionamento com Deus. Antigamente, como podemos observar, somente Ele vinha para este relacionamento. Somente Ele vinha se comunicar. Somente Ele procurava. E hoje, através do sacrifício de Jesus, podemos adentrar no templo do Senhor. Podemos, através do sacrifício de Jesus, falar com Ele. Temos Ele diretamente como mediador. Podemos invocar o nome do Senhor. Hoje em dia você não precisa levar a um sacerdote. Não precisa pedir que um sumo sacerdote adentre no santo templo para oferecer o sacrifício. Hoje você vem à casa do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para oferecer um culto racional, consciente do que é que veio aqui fazer. Amém? Foi-me passado um tema que é a respeito de qual a importância de estudar a Bíblia. Nosso pastor já falou a respeito de como estudar. E nós podemos observar que a Bíblia, após o ensino dele, um testemunho também, de acordo com o missionário, o quão preciosa é. Podemos ver vários e vários testemunhos de lugares que não temos acesso à Bíblia, que muitas pessoas não possuem a Bíblia, e se forem até mesmo pego com frases bíblicas ou com uma folha da Bíblia, eles vão ser presos, eles vão sofrer danos. Nós hoje temos acesso a essa Bíblia, nós hoje temos acesso à palavra do Senhor. Ela que contém, como todos aqui já sabem, só para recapitular, 66 livros. Ela é dividida em duas grandes divisões. Velho Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 26 livros. Nós podemos aqui observar que Deus nos dá a oportunidade de compreender ainda mais sobre a Bíblia. A Bíblia que tem também 9 divisões. Que divisões são essas, Gabriel? Podemos observar que a primeira é o Pentateuco. O Pentateuco são os livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio. Podemos lembrar que são Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. São 5 livros que compõem a famosa Torá, livros da lei. Segunda divisão, livros históricos no Antigo Testamento. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras e Esté. Terceira divisão, livro poético, ou seja, livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios e Eclesiastes, e Cantares para concluir os livros poéticos. Vemos aqui na quarta divisão, profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Quinta divisão, profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, podemos ver a sexta divisão, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes são os 4 evangelhos. Temos também um livro histórico no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, e que nós também poderíamos até chamar Evangelho do Espírito Santo, que ele atua de maneira singular, de maneira diferencial neste livro. Vemos também oitava distinção, oitava separação, que são de início as cartas paulinas, que tem como Romanos,
1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Continuando ainda, as epístolas e cartas, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por fim, a 9ª divisão, Revelações, que podemos observar que é o livro de Apocalipse, o livro que contém as revelações trazidas pelo Senhor Deus. Amém? Vamos continuar observando que me passado um tema, qual a importância de estudar a Bíblia. Ou seja, com este tema, nosso pastor me desapegou de me concentrar apenas em um texto. Eu posso usar para continuar aqui falando para vocês ou com vocês em vários capítulos, em vários versículos, em vários livros ou versículos que apoiem este tema. Vamos observar que a importância de estudar a Bíblia, ou podemos tirar também uma lição da pergunta, ou um aprendizado da pergunta: qual a importância de estudar a Bíblia? Normalmente costumamos fazer e fazemos frequentemente aquilo que nos é importante. Por exemplo, o que lhe é importante? Todos os dias quando você acorda, qual a primeira necessidade? Sentimos imediatamente aquela fome. Sentimos e sabemos que precisamos lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um banho e comer. Após isso, tem seus deveres em casa, quem trabalha vai para o trabalho, mas quem fica em casa, qual a preocupação? Organizar a casa e comer. Depois vai fazer mais alguma coisa? Comer. A necessidade do homem em si, em todo dia poderia ser comer. Todos os dias ele come no mínimo 3 vezes ao dia. Há pessoas que comem mais. Eu particularmente comi bastante aí no início da pandemia. Depois, com uma conversa com a esposa, disse: vamos melhorar, né? Vamos melhorar essa situação, vamos pedalar um pouquinho, vamos caminhar, conseguir, para a glória de Deus, perder 8 quilos, tirar um pouquinho do que estava prejudicando a saúde. E o que é que eu entendo com isso? O que é que eu aprendo com isso? A Bíblia é importante. A Bíblia precisa se tornar essencial para as nossas vidas. A Bíblia, precisamos olhar para a Bíblia como uma necessidade. Precisamos olhar para a Bíblia como algo que precisa ser contínuo, algo que precisa ser diário, algo que precisa ser frequente. Ou seja, ao amanhecer o dia, temos a oportunidade de pensar imediatamente: obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por teu amor. Em Lamentações vai dizer que é o fato de vivermos, o fato de estarmos vivos, de caminhar, comer, beber, nos vestir. É o fato das misericórdias terem se renovado mais uma manhã. Quantos aqui estão agradecidos a Deus por essa oportunidade? Mais uma vez estamos aqui, não fomos consumidos, mais uma vez estamos vivos, mais uma vez respiramos, mais uma vez podemos ver pessoas que amamos, pessoas que queremos bem, mais uma vez temos oportunidade de adentrar no templo do Senhor e o adorar. Mais uma vez. Merecemos? Não. Não merecemos. E mais uma vez, Deus nos dá essa oportunidade. E o nosso olhar, o que é que podemos fazer em troca? Nada. Mas o que é que podemos fazer para estar em comunhão com Ele e dando a devida importância? Como disse o nosso pastor, há etapas. Há etapas para seguir, há etapas para entender que podemos aprender mais. Jesus, o próprio Jesus disse que aqui, ou ele é o pão da vida, aqui também é o nosso pão. A Bíblia em si, podemos procurar Jesus, como disse ele em cada versículo, podemos procurar Jesus, podemos entender que a Bíblia, o resumo da Bíblia, vamos observar a obra redentora do Senhor Jesus. Vamos observar que no tabernáculo, quando foi feito,
Jesus estava ali. Vamos observar que quando o povo passou por tribulações, quando disse o nosso irmão aos 70 anos ali na Babilônia, podemos observar que todo o sofrimento, tudo o que eles passaram, pode se resumir em Jesus. Jesus está até mesmo no meio do sofrimento. Quando os salmistas começam a louvar ao Senhor, começam a agradecer, começam a entoar louvores, é um reconhecimento de que Jesus está ali. Quando podemos observar os profetas se erguer, se levantar e caminhar, anunciando as ordenanças do Senhor, podemos observar que todo o fim das profecias, Jesus está ali. Eu quero te convidar a desfrutar do primeiro ponto. Vou trazer um pouco mais moderno, um pouco modernizado. Como assim, Gabriel? Quero te dizer que uma das importâncias da Bíblia, eu entendo que a Bíblia é um download para a minha vida. O que é isso? Download é aquilo que eu baixo para mim. É um conteúdo, vamos dizer assim, você tem um computador, você tem um celular. O que vocês fizeram com o slide que o nosso pastor mandou? Vocês baixaram, vocês fizeram um download. Vocês fizeram um download. Então, vocês adquiriram o conteúdo. Ao olhar para a Bíblia, eu preciso fazer um download diariamente. Eu preciso adquirir conhecimento. Eu preciso adquirir vitaminas, proteínas, que só tem aqui na Bíblia. Eu preciso adquirir o que está na Bíblia. E precisamos entender, por exemplo, vamos para um subtópico. Êxodo, abre tua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Êxodo 3 e 6 vai dizer: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. O que podemos entender com este texto, Gabriel, é importante, muitíssimo importante. Deus aqui está dizendo quem ele é. Moisés tinha a missão de ir ao Egito, retornar ao Egito e anunciar que Deus queria libertar o seu povo, como assim foi dito pelo nosso diácono aqui, ensinando a lição. E Deus diz: eu sou o que sou. E Moisés poderia simplesmente pensar, ou talvez ele mesmo pensou: meu Deus do céu, eu vou chegar lá e vou dizer, eu sou o que sou. Será que eles vão entender? Será que eles vão compreender? E a ideia de Deus era dizer que eu sou o autoexistente, eu sou o Deus que tem todo o poder, porque muitos deuses haviam no Egito. O povo havia ali no Egito aprendido durante 430 anos que eles tinham muitos deuses. Os egípcios adoravam gato, cachorro, papagaio e periquito. Eles adoravam muitas coisas, vamos dizer assim, tornando mais comum o vocábulo. Eles tinham vários deuses, mas o povo que estava ali, o povo de Israel, sabia que deveria seguir ao único Deus. E Deus começa a dizer: eu sou o Deus existente. Alguns poderiam dizer: que Deus é esse que eu não vejo? Que Deus é esse que ninguém pode ver? E alguém poderia dizer: este teu Deus não existe. E talvez naquele momento Moisés poderia concordar com a indagação e dizer: Deus realmente não existe. O que é isso, Gabriel? Deus não existe? Deus existe. E estudando a Bíblia eu posso entender que para existir eu preciso ser criado. E eu fui criado por quem?
por Deus. Mas Deus aqui afirmando, dizendo, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu não precisei de ninguém para existir, Moisés. Você vai lá e vai mostrar que os deuses deles foram feitos por mão de homens. Você vai mostrar que os deuses deles são imagem das minhas criaturas. Você vai mostrar que os deuses deles foram imagens das coisas que eu fiz. Então pode dizer, Deus não existe, porque eu sou o que sou. Eu sou o Deus que não preciso de ninguém. Eu não preciso da habilidade do homem. Eu não preciso da contribuição humana para existir. Eu não preciso da, como é que eu posso dizer, habilidade, da consciência, do talento humano para vir à existência. Eu simplesmente sou, Moisés. Eu simplesmente estava. Quando Jó estava atribulado, Deus vem e diz a Jó, Jó, vamos parafrasear. Te cinge, bota tua roupa de homem aí e entende o que é que tu é. Onde tu estavas quando eu firmei o mundo, Jó? Onde estavas tu quando eu comecei a fundar a terra, quando eu criei os exércitos e tudo que nele há, quando eu botei os céus onde estão, os firmamentos, quando eu disse ao mar, vem até aqui, não mais adiante, quando eu coloquei as estrelas nos céus, onde estavas tu, Moisés? Quando eu criei os anjos e tudo que na terra existe, tudo que no universo existe, onde estavas tu, José? Então Jó começa a entender, e ele tem um momento que ele diz, antes eu conhecia só de ouvir, agora eu posso ver, agora eu posso compreender de maneira diferente quem é esse Deus. Jó fez um download do conhecimento. Moisés fez um download do conhecimento e passou para os demais. Como diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, diariamente faça isso. Diariamente busque isso. Como diz em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Continue insistindo, continue buscando. Então vemos que Moisés adquire conhecimento de Deus. E vamos agora ver em Mateus capítulo 1, verso 23. Abre por favor a tua Bíblia em Mateus. Mateus 1, 23, vai dizer, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Podemos ver a profecia se cumprindo, profecia que praticamente todo o velho, praticamente não, todo, com certeza, absolutamente, todo o Velho Testamento foi anunciado que Jesus viria. Em Gênesis, quando o homem resolveu pecar, quando o homem decidiu aceitar o pecado, Deus fez uma promessa quando eles ali estavam castigados e disse, quando estava mostrando as sentenças do pecado, o que aconteceria com eles, ele disse, porém inimizade entre ti e a mulher, lhe dizendo à serpente, e ele começa a dizer que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E muitos esperavam que Eva teria mais um filho. E este seria o Redentor, seria o possível Redentor. E vamos dizer que após a morte de Abel nasceu Sete, e muitos esperavam que fosse Sete, e não foi Sete. E passou anos e veio outros e outros, e muitos, até mesmo sendo usados por Deus, não eram capazes de redimir o povo, a humanidade. Começamos a ver a promessa em todo o Velho Testamento. O profeta messiânico em Isaías, que é Isaías o profeta messiânico, ele começa a proferir palavras, a dizer que Jesus viria de uma virgem. E ele
começa também e continua dizendo que ele viria e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele continua dizendo, e há várias e várias profecias a respeito de Jesus. Jesus veio e cumpriu todo o seu mistério, realizando milagres, curas, maravilhas e, acima de tudo, redimindo, justificando a cada um de nós. Em Filipenses capítulo 2, verso 1, vamos ver um pouco, ou Paulo sintetizando a vinda de Jesus. Como assim, Gabriel? Ele estava resumindo todos os milagres, todas as curas, todos os ensinamentos, tudo o que Jesus fez. Podemos dizer que Paulo resume aqui no capítulo 2, verso 1 em diante, diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, ou completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas igualou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que nos céus e na terra, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos ver Paulo dizendo que haja em vós, que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, houve grande alarde, grande profecia a respeito dele. E ele veio, mas ele não tomou para si esse grande alarde. Ele não veio como os judeus esperavam, que esperavam um homem político, um homem rei, um homem que viesse e dominasse sobre os outros através da guerra, sujeitasse ali as pessoas que estavam escravizando. Ele veio como servo, veio servir, não veio para os sãos, mas para os enfermos, veio para curar e fazer grandes coisas, operando grandes maravilhas. Ele disse glória ao Pai. Ele glorificou a Deus, ele enalteceu a Deus, e aqui Paulo começa a dizer que ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele cumpriu o seu propósito. E o que podemos entender aqui, Gabriel? Com a Bíblia, eu também faço um download de Jesus. Eu entendo e compreendo a obra dele. Eu entendo e compreendo o cumprimento das promessas. Eu entendo e compreendo que ele veio e morreu por nós. Ele veio e nos redimiu, nos justificou. O que é justificar? Ele veio e tomou a nossa culpa para si. Ele tomou as nossas dores, como diz em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou tudo sobre si. A Bíblia me mostra quem é Deus, me mostra quem é Jesus. E a Bíblia também me mostra que há uma trindade, um Deus trino e uno. Para completar esta trindade, abramos nossas Bíblias em João 14, verso 18.
Verso 18 do 14 vai dizer que Jesus estava ensinando o que iria acontecer após a sua subida aos céus, após o seu retorno. João 14, 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele continua no verso 26 dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele estava deixando claro que estava cumprindo ali o seu propósito na terra e estava retornando aos céus. E agora deixaria conosco o Consolador, aquele que cantamos e enaltecemos como um amigo, o Espírito Santo. O significado, ou no texto original, Consolador é traduzido por Paracleto, que significa aquele que foi chamado para estar ao lado. Ou seja, Jesus subiu, mas não deixou ninguém órfão. Aquele que quer ir até a Jesus, assim que ele for guiado pelo Espírito Santo até a graça salvadora de Jesus, ele vai receber aquele abraço, aquele companheirismo do Espírito Santo, aquele que foi chamado para estar ao lado e vai o acompanhar diariamente, o ensinando, mostrando a Bíblia, mostrando a importância, mostrando o significado, mostrando a necessidade de estar continuamente aprendendo, não fazendo como fazíamos outrora, de fechar a Bíblia e abrir assim e dizer: Deus vai falar comigo. Às vezes, por muita misericórdia, vamos dizer que acontece, né? Mas imagina você dizer: Deus vai falar comigo, fechar a Bíblia e abrir lá em Crônicas e começar a ver lá a descendência de Salomão, que gerou vários outros. E você, oxente, o que Deus quer dizer para mim? Que eu tenha filhos, né? Que eu tenha uma grande descendência, que eu multiplique sobre a terra. Se você está angustiado, nada melhor que o Espírito Santo. Ele é o teu consolador, ele é o teu amigo, ele é o teu abrigo. E aqui vemos uma trindade completa. A Bíblia nos mostra que podemos fazer um download de um Deus trino e uno, de um Deus que tem poder, de um Deus que faz infinitas coisas e maravilhas, de um Deus que tem prazer em se relacionar conosco. E eu quero te dizer que relacionamento é uma conversa diária, é uma comunicação diária entre duas partes. Ou seja, não é só você que fala, não é só ele que fala. Você não senta ao lado de alguém no ônibus e começa a conversar para criar um relacionamento. Não, você vai descer em breve. A pessoa vai continuar só ou ela vai descer e você vai continuar. Não, você entra no ônibus da graça e vai com ele conversando, e vai com ele dialogando, você vai acompanhado, você não vai só. Entenda que a vida do cristão, você não vai ficar só. Quando você faz o download, você nunca poderá se sentir só. Você tem a Bíblia diariamente, a perfeita revelação, a perfeita divina escritura, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por mais de 40 homens, mas todos chegando a um só propósito: Jesus é o Senhor. Deus é fiel, meus irmãos. Vemos no ponto 2, a possibilidade da Bíblia nos dar um upgrade. O que é isso, Gabriel? É quando você já tem feito o download, quando você já tem adquirido o conhecimento, você agora faz um upgrade. O que é isso? Você faz uma melhora, você eleva o seu conhecimento. Você tem, como é que posso dizer, uma bicicleta, vamos dizer assim, uma bicicleta comum, coroa grande, catraca pequena. Você quer fazer um upgrade nela, você quer melhorar, você leva na oficina e diz: bota a marcha. Você bota a marcha nela, 21 marchas, né? Você bota a marcha nela, e em determinados momentos, aquilo que você sofria com uma única marcha, você bota numa marcha mais leve e sobe com mais facilidade a ladeira. Você sobe com maior facilidade, passa pelos os desníveis,
vamos dizer assim, pelos obstáculos com maior facilidade. Ou seja, com um upgrade celestial, com um upgrade dos céus, com um renovo dos céus, você tem o conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de o que é que Ele fez para a tua vida, e você compreende a importância de fazer um upgrade. O que é isso? Ele traz melhora para a minha vida diariamente. Diariamente, Jesus vem, o Espírito Santo vem e diz: meu filho, vamos passar para a catraca leve? Vamos aqui te ajudar. Jesus diz: me dai o fardo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Ele vai te aliviar na caminhada, na peregrinação, você acompanhando, entendendo, compreendendo. A Bíblia vai te mostrar que há possibilidades de você passar pela dificuldade, você passar pelo momento, não sozinho, mas acompanhado, um fiel conselheiro. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Eu estou te permitindo hoje fazer um upgrade celestial para que tua frequência na minha presença, para que tua caminhada se torne mais leve. As dificuldades vão vir para todo mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, Ele viveu e sofreu nossas dores e levou sobre si. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou ter dificuldade. Mas há um momento, mas há a possibilidade de na dificuldade eu sorrir. De na dificuldade eu entender: Jesus está comigo. Paulo aos Filipenses 6:4, ou 4:6, aliás, ele vai mostrar que entregando tudo a Jesus, vamos desfrutar de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é agradável, de boa fama. Se há algum louvor e virtude nisso pensar. E 4:8 de Filipenses. E vamos ver ele dizendo, olha, antes no 6:7, ele diz: olha, deixa tudo diante de Deus. Todas as tuas inquietações, todos os teus incômodos, deixa tudo diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Aquela paz que ninguém compreende, que o mundo não tem. Eu lembro de uma situação em que perdemos um irmão, meu irmão caçula, em 2010. Muito obrigado, meu santo. 2010, perdemos o meu irmão caçula aos 14 anos de idade. Foi uma angústia, foi muito temeroso. Mas eu lembro que naquele mesmo dia em que perdemos o irmão, era dia de festividade com os jovens. Tínhamos que participar do jogral, eu e meu irmão. Tínhamos que ajudar no louvor, eu e meu irmão. Tínhamos atividades para fazer com o grupo jovem. E sofremos manhã e tarde, e à noite ainda sofremos. Fomos à igreja e ali adoramos ao Senhor. Participamos do jogral. Anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz que excedia todo o entendimento estava em nossos corações. Estávamos compreendendo que em tempos de guerra é tempo de adorar. Estávamos entendendo que em tempos de dificuldade não poderíamos parar. Em tempos de guerra não poderíamos largar a Bíblia. Não poderíamos entender que estávamos só. Jesus estava conosco e fazendo maravilha, nos dando coragem para fazer coisas que muitos estavam dizendo: não precisa ir hoje. Fique em casa, eu vou entender. Mas a gente não queria entender, a gente queria glorificar o nome do Senhor. Assim como Jó. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Com upgrade celestial eu passo de nível. Jesus, Deus nos capacita a desfrutar de algo mais com a vida cristã. Eu quero te dizer que com o upgrade você recebe mais de Deus como Isaías recebeu. Abre por favor em Isaías 6. Isaías 6. 6 e 7. Isaías 6 vai dizer que mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, ou seja, o teu pecado, a tua prática,
a tua alegria em praticar os erros foi tirada. E purificado o teu pecado. Ou seja, o upgrade aqui, Isaías já era do Senhor. Isaías já profetizava, Isaías já anunciava, Isaías já tinha o conhecimento. E naquele momento ele recebe o conhecimento, o download de ver o Senhor no seu alto sublime trono. E depois, logo em seguida, ele recebe o upgrade, ou a renovação, o passar de nível, quando o anjo voa até ele com um atenaz e toca em seus lábios e diz: agora os teus lábios foram purificados, a tua iniquidade foi retirada, o teu prazer pela prática do pecado foi retirado. Agora Isaías, ainda como cristão, eu não sei exatamente quanto tempo de serviço ao Senhor ele tinha, mas agora ele estava ainda mais capacitado para dizer: eu não quero mais isso, eu não quero mais essas coisas do mundo, eu quero a Deus, vou meditar na sua lei de dia e de noite, como diz o salmista no capítulo 1. Vou meditar na sua lei, vou buscar mais da sua lei, vou compreender mais do seu estudo, das suas escrituras. Isaías estava agora purificado, ou seja, aqui no upgrade, você tem mais acesso à santificação. Não é quanto tempo que você tem de cristão que define o quão santo é você. A santificação diz em Hebreus: buscar ou seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Podemos observar que há um processo contínuo de santificação. A santificação é aquela compreensão de que você vai entender que eu nunca vou ser santo em essência como Deus, mas eu sempre vou buscar, eu diariamente vou buscar, através das escrituras, meditando nela de dia e de noite, eu vou recorrer à santificação. Eu vou dizer: Deus, eu não me agrado do que eu fiz na noite anterior, eu não me agrado do que eu fiz no dia anterior, estou aqui pedindo perdão e quero renunciar a essas coisas. A prática, a alegria, o prazer pelo pecado vai sendo retirada. E você recebe um upgrade celestial com santidade da parte do Senhor. Quando eu recebo o download, que é o conhecimento, o upgrade, que é a melhora, o passar de nível, eu também chego na terceira possibilidade, que é o tochar. Que é isso, Gabriel? É o compartilhar. À medida em que você vai adquirindo conhecimento, à medida que você vai mudando, compreendendo mais, podemos entender que não há outra situação, não há outra solução que não compartilhar. Nosso irmão aqui falou sobre Jonas na lição. O que Jonas queria fazer em Nínive? Queria assistir à morte de muitos. Jonas queria ver todos morrer. Quando eu leio a Bíblia, quando eu entendo do que Deus tem para mim, quando eu compreendo o que Deus tem para a minha vida, quando eu assimilo a santidade, quando eu assimilo a santificação, quando eu compreendo o amor e relacionamento de Deus, quando eu entendo a justificação, quando eu entendo o que Ele quer para a minha vida, não há momento para egoísmo. Não há momento para parar e querer Jesus só para mim. É como uma criança que recebe aquele presente e todo mundo que chega em sua casa, ela corre para pegar o caminhãozinho cheio de boi. Ela corre para pegar a bicicleta e dizer: olha o que eu ganhei, olha o que papai me deu. Eu quero te dizer, a partir de hoje, meu irmão, não haja em você egoísmo. Pegue a Bíblia, mostre a todo mundo como uma criança feliz e diga: olha o que papai me deu. Eu sou privilegiado em mostrar o que papai me deu. Você está entendendo? Quando eu começo a assimilar, eu começo a ser cheio. Em Romanos 1:16 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é dunamis. É como se fosse dinamite explodindo onde quer que eu ande. Como dizia Lutero, é como aquele homem que tem obrigação de andar na cidade acendendo os postes,
e deixando um rastro de luz. Eu quero te dizer, onde quer que você passe, deixe um rastro de luz. Lutero estava mostrando, antigamente não havia energia, não havia a CELP que nós temos hoje. Um homem tinha a obrigação de passar e acender os lampiões na estrada, nas ruas da cidade. Eu quero te dizer que a partir de hoje você sinta a necessidade, a obrigação de compartilhar, de sair acendendo lampiões, de sair deixando um rastro de luz. Aonde quer que você ande, você tenha a necessidade de dizer: olha, Jesus te ama, Jesus não te quer triste, Jesus quer algo mais para a tua vida, Jesus quer te dar conhecimento, Jesus quer te dar o upgrade, Jesus quer melhorar o teu viver. Você está entendendo o que Deus está querendo te proporcionar hoje? Ele está dizendo: meu filho, passa de nível. Meu filho, tá bom, você já passou do leitinho, agora coma um alimento mais sólido e distribua algo mais sólido. Meu filho, anuncie, proclame. Isaías, quando recebeu o upgrade, quando recebeu a melhora, ele ouviu uma voz dos céus que ecoava, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A Trindade estava perguntando: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E imediatamente, ao sentir a melhora, ao receber a capacitação, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus quer te dizer: há disponibilidade, há vaga para o serviço. Dizem pesquisas que 10 a 15% de uma igreja evangeliza. Imagine a igreja aqui cheia com 50 pessoas e no domingo à tarde, não sei se é esse o dia de evangelismo, sai 5 pessoas, sai 10 pessoas. Mas imagine se sai os 50. Cheios de Deus, derramando um rastro de luz, emanando a glória do Senhor por onde quer que passe, por onde quer que ande, dizendo aleluia. Que é isso, Gabriel? É um reconhecimento, é uma sentença dizendo: há um único Deus, há um único Deus. Quando você sai na rua dizendo aleluia, quando você entra no templo dizendo aleluia, é um reconhecimento de há um único Deus, há um Deus criador nos céus e na terra, há um Deus dominador sobre todos os reis da terra, há um Deus que tem poder para fazer grandes coisas. Quando você busca e adora o Senhor e começa a glorificar no templo, você está glorificando, você está reconhecendo, dizendo: a natureza te louva. Ou como diz o Salmo 19, um dia faz declaração ao outro dia. As maravilhas do Senhor são anunciadas através da criação. Você glorificando ao Senhor, você está aqui dizendo: as minhas mãos te glorificam, os meus pés te glorificam, o meu corpo te enaltece. Tudo o que eu tenho é teu, a natureza ao meu redor é teu, a sabedoria do homem que produziu as cadeiras e carros é para a tua glória. Tudo é para a tua glória, Senhor. Há um reconhecimento da parte de Deus e dizer: meu filho, agora compartilha, já recebeu conhecimento, já recebeu capacitação, agora compartilha, anuncie, assim como foi o anjo na visão de Ezequiel, Salmo, no capítulo 47, medindo o cordel e dizendo: venha meu filho, mais 1000 côvados, venha meu filho, mais 1000 côvados, ou seja, vá mais adiante, vá em direção às águas purificadoras. E aonde quer que você vá, que o rio de vida te persiga, que o rio de vida te guie. Você está entendendo o que Deus te proporciona hoje? Anuncie, adquira conhecimento, adquira o outro nível, não fique no mesmo lugar. A oração é uma via de mão única que nos leva a Deus. Deus sempre responderá a tua oração através do teu conhecimento ou não, você conhecendo ou não, mas é obrigação nossa
seguir aprendendo. Como assim, Gabriel? Deus vai responder a tua oração, você sabendo ou não? Deus sempre vai responder que sim, que não, ou espere um pouco mais. Ele sempre responde. Ele nunca vai te deixar sem compreensão, mas vai te dizer: não, meu filho, aí não. Ou sim, e vá adiante, ou espere um pouco mais. Amém? Peço perdão ao nosso pastor por passar aí alguns minutos a mais do combinado. Agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando os nossos irmãos. E foi um prazer estar aqui com vocês.